Antes de qualquer revolta, de qualquer xingamento ou de qualquer tentativa de achar um culpado, é preciso começar dizendo a verdade que muita gente não quer ouvir. Esse resultado já estava desenhado, não por falta de vontade, não por omissão e muito menos por covardia. Estava desenhado porque futebol também é contexto, e contexto pesa. Quem acompanha o esporte de verdade, quem não vive apenas da emoção do pós-jogo, sabia que colocar uma equipe sub-20 diante de um time profissional, formado, rodado e fisicamente preparado, seria pedir para sofrer. Não é pessimismo, é leitura de jogo antes mesmo da bola rolar. E já fica claro desde o início que atacar a base não faz o menor sentido. Porque se existe algo que esses meninos não merecem, é virar culpados por uma situação que vai muito além deles. Existe uma cobrança que parece normal no futebol brasileiro, mas que é profundamente injusta. Exigir que jovens que estão dando seus primeiros passos no profissional resolvam jogos que até jogadores experientes sofrem para resolver. A diferença física é gritante, a diferença de ritmo é absurda, e a diferença de leitura de jogo, então nem se fala. Futebol profissional não se aprende só no treino, ele se aprende no choque, na malícia, no erro, na queda e na repetição. E mesmo assim, esses meninos foram guerreiros, lutaram até onde deu, não se esconderam, não baixaram a cabeça e tentaram competir dentro de um limite que todo mundo sabia que existia. Quem disse que esperava algo muito diferente disso, ou está mentindo agora, ou se iludiu antes do jogo. É duro admitir, mas precisa ser dito. Futebol profissional é outro esporte. Não basta ter talento, não basta correr, não basta querer. Existe um nível de intensidade que cobra um preço físico alto e existe uma bagagem emocional que só quem já passou por muitos jogos grandes entende. Não dá para acelerar esse processo artificialmente, não dá para pular etapas sem pagar o preço. Quando a base entra em campo nessas condições, ela não está sendo testada apenas tecnicamente, ela está sendo exposta. E isso precisa ser analisado com cuidado, porque o prejuízo pode ir além de um resultado negativo, pode mexer com confiança, com moral e com o desenvolvimento desses jogadores. O problema começa quando o debate para esse jogo se resume a procurar culpados fáceis. E a base, infelizmente, costuma ser o alvo preferido. É mais simples apontar o dedo para quem ainda não tem nome, salário alto ou status, mas o futebol não se resolve assim. Se resolvesse, era só trocar jogadores jovens por veteranos todo ano e pronto. A realidade mostra que não funciona desse jeito. A pergunta certa não é por que a base perdeu, e sim em que cenário essa base foi colocada. E essa pergunta ela muda completamente a análise. Mas a partir de agora, a conversa muda, porque Quarta-feira representa uma virada clara de contexto. O peso muda, a responsabilidade muda e a expectativa do torcedor também muda. Agora é o momento em que o time principal começa a aparecer. É o momento em que o planejamento sai do papel e entra em campo. E aqui o torcedor tem todo o direito de cobrar, analisar e exigir resposta, porque não estamos mais falando de adaptação ou aprendizado, estamos falando de futebol profissional. Com a estreia do elenco principal, o discurso muda completamente. Agora são jogadores formados, com rodagem, físico preparado e responsabilidade direta sobre o resultado. É outro patamar de cobrança e precisa ser assim. O torcedor entende processo, mas também entende quando o processo já deveria estar mais avançado. E essa estreia marca exatamente isso. O início do verdadeiro teste da temporada. A expectativa cresce quando os nomes começam a surgir. Goleiros que chegam para disputar posição, zagueiros que trazem mais experiência, laterais com mais intensidade, volantes que sabem ocupar espaço, um meia com capacidade de organização e atacantes que conhecem o peso da camisa. Não é só sobre talento individual, é sobre conjunto, equilíbrio e resposta coletiva. Esse elenco foi montado para competir e agora não existe mais desculpa de transição ou improviso, porque o cenário está montado para que o desempenho apareça. Outro ponto que aumenta ainda mais a curiosidade do torcedor é a situação dos reforços que já estão regularizados e liberados para atuar. Isso significa mais opções, mais alternativas táticas e mais
profundidade de elenco. E quando um treinador passa a ter opções reais no banco, a cobrança naturalmente aumenta, porque não se trata mais de falta de peça, mas de escolha. Ao mesmo tempo, existe aquele ingrediente que sempre gera debate, que são os jogadores que estão no tomografia computadorizada treinando, mas ainda aguardam regularização. Essa indefinição cria expectativa, especulação e muita conversa nas redes. Joga ou não joga? Entra agora ou só no próximo jogo? Vai demorar ou não? Esse tipo de dúvida alimenta o engajamento do torcedor e aumenta ainda mais a atenção em cada detalhe. No centro de tudo isso está o treinador. É ele quem vai dar identidade, padrão e organização a esse time. É ele quem vai decidir se a equipe vai competir com intensidade, se vai ter equilíbrio defensivo e se vai conseguir transformar a posse de bola em chance real de gol. O início de trabalho nunca é simples, mas também não é isento de cobrança. O torcedor sabe diferenciar processo de acomodação e esse limite começa a ser desenhado justamente agora. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa história. Tudo o que foi vivido até aqui, o jogo com a base, o resultado previsível, a discussão injusta e a expectativa criada, converge para esse momento. A estreia do time principal não é apenas mais um jogo, é um divisor de águas. É ali que o discurso começa a se sustentar ou a ruir. É ali que a confiança do torcedor começa a ser reconstruída ou colocada em dúvida. E é exatamente por isso que a cobrança muda de nível. A partir de agora, não dá mais para se esconder atrás de contexto, não dá mais para relativizar tudo. O time principal entra em campo para mostrar se existe um caminho claro sendo seguido. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser competitivo, organizado e convincente. O torcedor não exige espetáculo imediato, mas exige entrega, leitura de jogo e evolução visível, porque isso é o mínimo quando se fala em futebol profissional. Se existe uma lição deixada por esse jogo com os meninos do Sub-20, ela é simples. A base não é o problema. Pelo contrário, a base mostrou coragem, personalidade e limite. E reconhecer o limite também é maturidade. Agora cabe ao time principal honrar esse esforço, assumir a responsabilidade e responder dentro de campo. E agora eu quero ouvir você. Você acha que a base foi injustamente cobrada? Você acredita que esse elenco principal vai dar a resposta que o torcedor espera? O que realmente muda a partir dessa estreia? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate precisa acontecer. Concordando ou discordando, o espaço está aberto. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui a análise é sem emoção cega e sem caça às bruxas. Deixa o like se esse conteúdo fez sentido para você, isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais torcedores conscientes. Agora me diz, quarta-feira muda tudo ou a preocupação continua? Quero ler tua resposta.